Nós estamos aí há 2 anos das novas eleições presidenciais e estamos no ano das eleições municipais. Então a gente percebe que está sendo construída uma narrativa de otimismo, de crescimento econômico e tudo mais. E de fato a gente tem observado que as bolsas de valores estão aí dando uma sequência de números de recordes e tudo mais, e outros índices e indícios de que, segundo essas informações, a economia esteja em processo de recuperação. Estamos aí de volta ao crescimento econômico, amigo? Se a gente ficar só nas análises que são produzidas, é realmente difícil você pensar ao contrário. Vai haver crescimento econômico e dessa vez é para valer. Não é o que eles chamam de voo de galinha, que sobe um pouco e depois logo cai. Vale a pena a gente tomar cuidado com as análises. No começo do ano passado, com a eleição do novo governo, houve um oba-oba também bastante importante, até mais forte do que essa vez, porque aí entrou um novo governo e vai mudar as coisas, vem um novo ministro e tudo vai melhorar. E eles previam um crescimento de 2,5% do produto interno bruto. A mesma previsão feita novamente este ano, 2,5% que vai crescer. E na realidade, o crescimento no ano passado vai ficar no entorno de 1%, o mesmo nível de 2017 e 2018, ou seja, é o terceiro ano seguido em que o país anda de lado. Não repõe nada, não melhora praticamente nada do emprego. Muito pouca coisa acontece. As empresas não faturam muito, o lucro também é mais baixo, assim por diante. Mas esse ano, como no ano passado, as bolsas de valores sobem bastante. Dá a impressão que está tudo conjugado com um crescimento econômico sustentado. Vale a pena a gente aprofundar um pouquinho essa questão. No final do ano passado, o governo liberou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, R$500. Muitas pessoas levantaram esse dinheiro, pagaram dívidas quando tinham e usaram o resto para compras no final de ano. E além desse fato, teve o fato de que se pagou o 13º salário para o Bolsa Família. Também é dinheiro que vai para a turma lá de baixo, ou seja, a turma que recebeu o dinheiro já consome, porque ela vive em uma situação de aperto, consome pouco. Isso eu acho que impulsionou o crescimento econômico no final do ano passado e deu essa característica de que agora a economia vai. Quando você tem uma economia onde o poder aquisitivo das pessoas cresce, toda a economia cresce. Se o poder aquisitivo delas não muda, a economia se estagna. E o poder aquisitivo das pessoas está estabilizado praticamente desde 2017. Então a economia está andando de lado. Precisaria melhorar o poder aquisitivo. O governo faz o seguinte, ele tem um diagnóstico de que o país só vai crescer se forem aprovadas reformas e privatizações. Esse é o receituário ortodoxo que vem sendo divulgado com bastante ênfase desde que assumiu o governo Michel Temer em maio de 2016, porque se baseou num documento chamado Ponte para o Futuro, que, entre outras coisas, mostrava que o país só cresceria se tivesse reformas e se reduzisse as despesas sociais e da Previdência Social. A gente tem que ver qual é o impacto dessas reformas sobre o poder aquisitivo das pessoas. E você fez a primeira reforma em dezembro de 2016, foi uma reforma fiscal duríssima que congelava e congela até hoje as despesas do governo federal por 20 anos. O país vai continuar crescendo a população, mas a despesa em si está congelada. Ou seja, você vai ter per capita de saúde, de educação, de segurança caindo ano a ano, se nada for mudado até lá. Então, a primeira reforma reduz direitos da população, porque reduz despesas com saúde, com educação, com segurança pública. E essas despesas, elas geram crescimento econômico, porque quando você faz, você está pagando salário, você está dando dinheiro para a população. Toda vez que eles queriam aprovar uma reforma, eles falavam assim, aprovada essa reforma, o país passa a crescer. E na realidade, aprovaram a reforma fiscal, as empresas não se mexeram, porque eles pensam que fazendo isso as empresas se motivam e investem, não investiram, porque estão de olho no consumo.
Estão querendo saber se vale a pena arriscar o capital, crescer um pouco, investir para o negócio prosperar e você tenha perspectiva de crescimento do faturamento. Não satisfeitos e não deu crescimento com a reforma fiscal feita, fizeram a reforma trabalhista. Foi aprovada em julho de 2017 e também veio com a mesma mensagem que agora o país vai crescer. Agora vai. Não foi. Precarizaram a força de trabalho, reduziu direitos, que abriu perspectiva, que aproveitando a crise, as empresas contratar pessoas com salários mais baixos, trabalhos inclusive sem carteira assinada, que cresceu muito, né, o trabalho informal, e não cresceu absolutamente nada. A massa salarial continuou fraca. Não houve mais possibilidade de aprovar a reforma da Previdência. E surgiu o escândalo do Wesley Batista na gravação com Temer. Então, tudo que ele estava tentando aprovar na reforma da Previdência morreu ali. E aí ficou para o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, o ministro da Economia, gastou o ano inteirinho para aprovar a reforma da Previdência. E aprovaram no final do ano. Também com a mesma mensagem de que aí sim o país passaria a crescer. E nós estamos exatamente agora no pós-reforma da Previdência e esperando que o país cresça, que as empresas invistam. E aí, os economistas ligados ao governo e os ligados aos bancos, principalmente, vieram com a versão seguinte: a reforma da Previdência era necessária, mas não suficiente para levar ao crescimento econômico. Temos que fazer outras reformas. O que eles fizeram? Mandaram a reforma administrativa, que é uma reforma para segurar a despesa do pessoal do funcionalismo. Independente do mérito das reformas, o fato é que entra uma reforma, sai outra e a coisa não muda. E prometeram a reforma tributária, que aliás já está em discussão na Câmara e no Senado. Já saiu no Estadão dizendo que essas reformas tributária e administrativa não serão avaliadas pelo Congresso neste ano, porque é um ano eleitoral, a aprovação dessas reformas dá desgaste político. O Ministério da Economia quer. Provavelmente o Bolsonaro, de olho na eleição, não vai mexer com isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda é tempo. Então vai lá no YouTube, clica o sininho que você recebe as nossas novidades sempre, tá bom?